Olá, tudo bem? A nossa conversa de hoje é sobre emprego e desemprego no Brasil e em Minas. E claro, não poderemos deixar de falar sobre a quarta revolução industrial, ou Revolução 4.0. Há muito tempo, os algoritmos deixaram o mundo da matemática e ciência da computação e invadiram o nosso vocabulário e os caminhos no mundo da internet. Nas redes sociais, por exemplo, são eles que definem o conteúdo que você recebe. A dinâmica digital também já mudou e vai mudar mais ainda as relações de trabalho. O número de trabalhadores em plataformas digitais aumenta no mesmo ritmo que a precarização da mão de obra. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O principal monitoramento da força de trabalho no país é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. A amostra do IBGE é feita a cada trimestre e colhe informações em 211 mil domicílios em 26 estados e no Distrito Federal. A última, divulgada em agosto, mostrou que caiu o desemprego no país. A taxa no segundo trimestre do ano foi de 9,3%, menor que os de 11,1% no primeiro trimestre. A queda foi registrada em 22 unidades da federação. Nas outras 5, o índice ficou estável. O maior número de desempregados está na região Nordeste e a menor no Sul. O Sudeste está na média nacional. As mulheres sofrem mais com desemprego, assim como os pretos e pardos. Há diferença considerável entre a taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto e a de nível superior completo. Quando se fala em pesquisa de emprego e desemprego, é preciso conhecer alguns conceitos usados pelo IBGE, como, por exemplo, os chamados desalentados. No segundo trimestre do ano, eles somaram 4.300.000 pessoas que perderam as esperanças de encontrar trabalho. E há aqueles que saíram da estatística do desemprego e estão na informalidade. Para o IBGE, essa categoria é formada por empregados no setor privado e domésticos sem carteira de trabalho assinada, trabalhador por conta própria sem CNPJ, assim como empregador sem registro no CNPJ e trabalhador familiar auxiliar. A média real do rendimento por mês se mantém em pouco mais de R$ 2.600 desde janeiro. No universo da população ocupada no país, mais de 25% trabalhavam por conta própria e 40% ganhava a vida na informalidade nos meses de abril, maio e junho deste ano, um recorde histórico, de acordo com o IBGE. Esses 40% de trabalhadores na informalidade correspondem a 39.300.000 brasileiros que vivem sem garantia de qualquer direito trabalhista, como férias, descanso remunerado, afastamento médico sem contribuição previdenciária, ou seja, trabalham por conta e risco próprios. Essa característica histórica do mercado de trabalho brasileiro, que também é desigual e altamente precarizado, está crescendo com a expansão dos algoritmos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, divulgada em maio, revela que 1,5 milhão de pessoas trabalhavam nas 1.500 plataformas digitais em atividade no país em agosto do ano passado. Mais da metade desses trabalhadores faziam transporte de passageiros. O projeto Fair Work, Trabalho Justo em português, coordenado pela Universidade de Oxford, pesquisa e fiscaliza o cumprimento de critérios para o trabalho decente nas plataformas digitais em 30 países. São avaliados remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Aqui no Brasil, as principais plataformas em operação no país receberam nota 2, numa escala que vai até 10. Nesse primeiro relatório do Fair Work do Brasil, estamos melhores apenas que Bangladesh. O país no sul da Ásia tem um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do mundo.
Uma outra pesquisa feita ano passado em Brasília e Recife também usou o conceito de trabalho decente proposto pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O levantamento sobre as condições e percepções dos entregadores por aplicativo demonstrou que as empresas, plataformas, não respeitam nenhum tipo do trabalho formal pautado em direitos e dignidade humana. Vamos ouvir a opinião de um dos coordenadores dessa pesquisa, é o professor de Sociologia da UNB, Ricardo Fest. Nós estamos supostamente entrando na quarta revolução industrial, é assim que se chama, né? De máquinas automatizadas, as plataformas digitais, a automatização algorítmica, né? A digitalização do trabalho, a internet das coisas, e nós voltamos a condições de trabalho parecidas com o do século XIX, muito semelhantes, em algumas situações piores, jornadas excessivas, o que eu já citei, né? E a forma de remuneração se deixa de ser por jornada e passa a ser por tarefas, por produtividade, por peças produzidas, no caso dos entregadores, por entrega. Só que pior. Aí deixa eu ressaltar uma questão, no caso dos entregadores, que é pior ainda, porque eles ficam disponíveis no aplicativo, na plataforma com a qual eles estão vinculados, 14 horas por dia. Mas esse engajamento que eles estão ali no trabalho não significa, né, essa quantidade de horas, uma reversão em salário. Porque vai depender se eles recebem as entregas. E essas entregas, elas vão ser distribuídas conforme o score desses trabalhadores. Aí tem um elemento novo também, que é a gamificação. Então, você cria um jogo, uma competição entre todos eles. Ou seja, é uma situação que tende a ser pior e há um potencial de plataformização, né, essa expansão dessa relação de trabalho para várias categorias. Não só hoje entregadores e motoristas. Em todo o mundo, a falta de regulamentação do trabalho em plataformas digitais é uma preocupação. O governo brasileiro já estuda a possibilidade de tornar obrigatória a contribuição previdenciária para os trabalhadores dos aplicativos de entrega e transporte de passageiros. Mas a proposta não soluciona a jornada exaustiva e remuneração insuficiente e as consequências da falta do vínculo empregatício. Segundo os especialistas, essas questões podem ser resolvidas com experiências de um modelo mais justo de trabalho digital, como, por exemplo, o cooperativismo, em que a plataforma é gerida pelos próprios trabalhadores. Vamos conhecer a visão do futuro que o sociólogo Ricardo Fest tem do trabalho digital. O futuro do trabalho é a precarização total, para poder garantir lucros exorbitantes para uma porcentagem pequena da população mundial. Então, o que está colocado é isso, que sociedade vamos querer no futuro. Porque dependendo das opções políticas, e aí vai para o terreno da política, de regulação, de manter proteção àqueles que são têm menos poder, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, esse tipo de tecnologia não pode existir. Ricardo Fest é um dos entrevistados da mais nova edição do programa Tribuna Livre, aqui da TV Assembleia, que você pode assistir na nossa programação no canal da Assembleia no YouTube ou no nosso portal. Agora vamos falar sobre o mercado de trabalho em geral aqui em Minas Gerais. O desemprego diminuiu em todas as regiões do estado. Nos 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, a taxa é a mesma da nacional, 9,3%. Nas regiões Central, Sul e no Vale do Aço, o índice ficou em torno de 5% no segundo trimestre deste ano. Mas da mesma forma que o retrato nacional, o achatamento de salários e o fato de as pessoas terem de aceitar vagas que muitas vezes não correspondem à qualificação que possuem, são uma realidade por aqui. A Comissão do Trabalho elegeu para esse ano monitorar mais de perto as ações do governo estadual para o combate ao desemprego, a superação da pobreza e a garantia de renda. Como uma das funções do parlamento é fiscalizar, os deputados esperam que, cobrando do Poder Executivo, algumas providências sejam tomadas. No chamado Fiscaliza Mais, a comissão busca informações, por exemplo, da Rede Cuidar. É um programa criado em 2017 que busca fortalecer o atendimento social de Minas.
uma forma de destinar mais recursos para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que existe para melhorar a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e que conta, inclusive, com organizações da sociedade civil. Nos 2 últimos anos, a Rede Cuidar recebeu, de acordo com o governo de Minas, cerca de 32 milhões de reais. Desse total, a maior parte, 25 milhões, foram destinados pela Assembleia de Minas. Mas menos de 9 milhões foram efetivamente usados. A justificativa do governo é que ainda estão em andamento os convênios necessários para a liberação dos recursos. Os parlamentares buscaram saber ainda dados sobre os programas emergenciais de transferência de renda desde 2020. Foram 3, o Bolsa Merenda, o Renda Minas e o Força Família. O primeiro foi criado em abril de 2020, no início da pandemia, como um benefício temporário destinado à assistência alimentar às famílias de estudantes matriculados na educação básica da rede pública estadual de ensino em situação de extrema pobreza. O valor era de R$ 50 para cada integrante do núcleo familiar regularmente matriculado, por um período de 4 meses que depois foi ampliado para mais 2. O Bolsa Merenda teria beneficiado integralmente cerca de 335 mil alunos e parcialmente outros 92 mil. O Renda Minas pagou 3 parcelas de R$ 39 para cada componente familiar e atendeu 972 mil famílias com a transferência de 22 milhões de reais. Já o Força Família, criado aqui na Assembleia, no valor de R$ 600, foi pago em parcela única. O programa atendeu mais de 1 milhão de famílias e transferiu 620 milhões. Além da lei que criou a Rede Cuidar, temos alguns outros exemplos de normas feitas no parlamento para melhorar o cenário do acesso ao emprego, renda e ainda diminuir a vulnerabilidade da parcela mais pobre da população. No ano passado, o parlamento aprovou a lei com ações para a retomada da economia, o Recomeça Minas, que garantiu o benefício do Força Família, além de trazer incentivos fiscais em várias áreas. Há 3 anos foi criado o Fundo Estadual do Trabalho, uma forma de garantir mais recursos para financiar programas, projetos, ações e serviços do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Também em 2019, saía a Política de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, que indicou as diretrizes e os destinatários nessa área. Em 2018, uma lei descreveu os direitos dos usuários de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Tudo para garantir igualdade de acesso, participação e qualidade do atendimento. Muitas vezes essenciais para o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, as organizações da sociedade civil passaram a ter uma norma com as regras para as parcerias entre elas e o poder público para a execução dos serviços. Se quer saber mais sobre o assunto, já sabe, vá ao portal da Assembleia que está tudo lá em legislação. As propostas para geração de emprego e renda dos 3 candidatos ao governo de Minas, mais bem colocados na última pesquisa, estão diluídas nas ações previstas. Eu vou destacar algumas mais específicas. Romeu Zema aposta no fortalecimento do empreendedorismo por meio de políticas públicas para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e inovadores. A desburocratização é uma das metas para aumentar a abertura de novas empresas, além da transformação digital, que está consolidando o Estado como referência nacional em vários setores. O programa de Alexandre Calil ressalta a taxa de desemprego entre os jovens e propõe políticas voltadas para esporte, cultura e turismo, ensino profissionalizante regionalizado como forma de explorar as vocações locais e a inclusão digital para fomentar o crescimento de emprego e renda. Já Carlos Viana pretende apoiar e incentivar as prefeituras na criação de distritos industriais de grande e pequeno portes. Ele também pretende estruturar arranjos produtivos locais em parcerias com entidades cooperativistas e associativas, além de implementar projetos para fortalecer os pequenos negócios mineiros. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras informações estão no portal do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Tchau e até a próxima!